Foi, assim, uma surpresa agradável, rever alguns filmes que eu já tinha visto do Jorge, daquele período, realizado nos anos 70, e ver alguns que eu não conhecia, nem sabia da existência, como Terceiro Milênio, né. O filme Iracema, ele foi naquele momento em que ele foi, feito e começou a circular, eu era militante do movimento cineclubista mineiro, em Belo Horizonte, né. Então eu tive acesso naquele momento em que os cineclubes eram um grande circuito alternativo no cinema. O movimento cineclubista no Brasil, e não só no Brasil, quer dizer, eu tinha contato com pessoas da Itália e tal, era uma coisa muito forte, muito poderosa no sentido de acesso, né, a visões independentes, especialmente naquele momento da ditadura, em que as televisões, né, ah, quer dizer, o jornalismo audiovisual, etc., etc., era muito controlado, né? Por um lado controlado e, por outro lado, pactuado, né, com a própria ditadura. Então, essas produções independentes tinham uma ansiedade muito grande do público, e a gente programava, a gente via, etc., etc. E foi assim que eu vi Iracema, naquele período, me impactou, num período ainda que eu não fazia cinema, que eu era apenas um militante de cinema, da exibição de cinema. Eu voltei a ver Iracema recentemente, no Cine Biju, numa exibição promovida pela Paz, com a presença do Jorge, e, e pude rever, e pude ver a juventude desse filme, a perenidade desse filme, né? Assim como eu pude ver a perenidade do Terceiro Milênio. É muito curioso, né, essa produção do Jorge nos anos 70. É curioso, pela temática, pelo impacto e pela importância da temática. Eu não consigo agora lembrar de nenhum outro realizador que tenha tido essa espécie de papel de testemunha ocular da história do início do grande desastre da destruição da Amazônia, né. E eu creio que o Jorge Bodan faz isso com seus parceiros, né, naquele período, né. Ele faz isso de uma forma muito, também, original do ponto de vista narrativo, do ponto de vista dos dispositivos cinematográficos que ele usou, né. Então, comentando especialmente esses dois, que são os que mais me encantam, que é, não só eles, mas o que mais me encanta, que é Iracema e Terceiro Milênio, né, essa, essa mistura que ele faz de documentário com ficção em Iracema, né, a, a forma que eles construíram aqueles dois personagens, o personagem do Pereio, o Tião Brasil Grande, o personagem da me esqueço o nome dela agora, que faz Iracema, né. É muito interessante, né, como que o filme traz, quer dizer, junto com a linguagem, o fato dele estar com a câmera no ombro o tempo inteiro, quer dizer, dele ter tirado proveito de um momento do Brasil em que as pessoas não eram tão, assim, ligados a aparecer diante de uma câmera como a gente vive no momento atual. Então ele traz um frescor muito grande para a gente entender esse início dessa tragédia amazônica, né. Para compreender o povo amazônico, para compreender essas migrações que aumentaram cada vez mais, de camponeses do sul, no personagem do caminhoneiro do Pereio, desse homem do sul, que vai
enfim, trabalhar na extração ilegal de madeira, não na extração ilegal, mas no transporte da madeira extraída ilegalmente naquele período. Outro aspecto muito interessante que me chocou foi de ver como que Iracema, de certa forma, registra esse tipo de homem bolsonarista, né, nos seus primórdios. O Tião Brasil Grande é, seria um personagem, ele é um personagem extremamente atual, né? De certa forma, o filme Iracema, ele nos ajuda a reconectar como que o Bolsonaro trouxe para a cultura brasileira, para o universo político brasileiro, como que ele trouxe, assim, de forma quase copiada, né, aquela mentalidade megalomaníaca equivocada sobre a Amazônia dos militares no período. Então, esse movimento massivo que nós temos hoje, que uma grande parte da população brasileira, de certa forma, compra essas ideias, alimenta essas ideias equivocadas sobre desenvolvimento, né, sobre progresso, né, sobre a destruição do diferente, a destruição das culturas indígenas, como se elas fossem atrasadas, né, a destruição da floresta, como se criar bois fossem mais importantes do que, ou digamos, facilitar o garimpo fosse mais importante do que a preservação da Amazônia. Eu vejo no o filme do Jorge Iracema conseguindo nos reconectar mais facilmente, né? Esse imaginário, como que esse imaginário atual, ele é um imaginário conservador, como que ele é uma reconexão, uma reatualização de imaginário equivocado construído pelos militares no período da ditadura militar. E o Tião Brasil Grande é um bolsonarista avant-garde, digamos assim, é um bolsonarista lá atrás, na sua forma de pensar o Brasil, de pensar a destruição da Amazônia como progresso, na sua, na sua indiferença diante daquela população indígena, ou quase indígena, como é o caso do personagem Iracema, né? Muito curioso. Quanto ao personagem em si de Iracema, tem uma coisa que eu estava revendo agora, e é muito interessante, assim, e o Bodansky tinha comentado sobre isso no debate, como que aquela atriz, a Edna de Cássia, né, como que ela nunca, durante o processo de filmagem, nunca se percebeu como indígena, né? Ela se percebia como um caboclo, e tem uma cena, inclusive, que o filme em si não explica, mas o Bodansky explica depois, que é o choro dela em um determinado momento que a câmera capta um choro no momento que ela está trabalhando em um restaurante, e que tem duas pessoas indígenas, são inclusive de óculos escuros, e como o próprio fato dessas duas pessoas indígenas de óculos escuros significava, naquele momento, uma tentativa de se disfarçar, de esconder a sua origem indígena, e a resistência da atriz inserida no personagem, que era de uma atendente de um restaurante, de servir aqueles dois indígenas. Ela se recusou a servir aqueles dois indígenas. E o Jorge conta que eles pressionaram ela a servir a comida para aqueles dois indígenas, e ela se recusou, e foi uma tensão entre eles, ela saiu chorando por conta da pressão deles para que ela servisse a comida aos indígenas. Então, ela, como uma mulher de origem indígena, fortemente indígena, né, se sentia aviltada por ser forçada, né, a
digamos, a trabalhar para indígenas, digamos assim, né? Então, isso também, o filme capta também esse processo terrível de assimilação, de branqueamento da população amazônica, né? De recusa das suas origens. Como nós vamos ver lá depois, no terceiro milênio, quando, em um determinado momento, aquele senador vai encontrar com uma seita religiosa, todos de brancos, todos fanatizados, profundamente cristianizados e fanatizados, né? Recusando a si mesmo, né? Então, o Jorge Bodansky faz, em todos esses filmes, né, na região amazônica, ele faz digamos, ele é uma testemunha ocular da história preciosa, preciosíssima. Bem, do ponto de vista da linguagem, né, não só Iracema é surpreendente pela mistura da ficção com o documentário, como também Terceiro Milênio é surpreendente como uma espécie de cinema verité, né? Então, é uma linguagem ultra atual, como eu fiz em alguns dos meus filmes, como em Raça, como muita gente faz, quer dizer, o cinema verité é um cinema ainda em moda, é um cinema ainda é uma das linguagens em recurso, eternamente em recursos no documentário, como uma linguagem, enfim, uma linguagem que não perde a atualidade, né? E o Jorge, nos comentários dele, no debate, ele falava da atenção e da importância que foi para ele do Jean Rouch, né? Ele nomeou Jean Rouch como uma figura fundamental na construção da linguagem de Iracema. Mas, quer dizer, não foi só Jean Rouch que informou o Jorge, né, naquele período, né? Ele é muito moderno nas suas metodologias de produção de documentário naquele período. Então, são dois filmes que eu acho que continuam, do ponto de vista da linguagem, também muito atuais, né? Eles não só são atuais e modernos, do ponto de vista da linguagem, mas também são, infelizmente, eles continuam atuais na reflexão sobre esse processo nesse momento da discussão do aquecimento global, desse processo, dessa política equivocada em relação ao desenvolvimento da Amazônia, né? O personagem do senador parece um personagem ficcional, né? Ele é incrível, né? Senador, como é o nome dele? Senador Evandro Carreira, né? Ele tem momentos que você parece até que está, sabe, que assim como o Tião Brasil Grande era um personagem construído pelos roteiristas e pelos diretores Bodansky e Orlando Senna, nesse filme parece que o senador também é um personagem, mas não, ele é aquilo mesmo, e você vai percebendo a coerência dele. E eu acho que o filme também ele é muito honesto no sentido de mostrar as contradições desse personagem real, do senador, né? Então tem muitos momentos polêmicos, né? Eu nem mesmo sei por que o senador depois aprovou, né? Mas tem diálogos no momento que ele fala em deflorar a Amazônia, né? Ele diz que melhor do que estrupar a Amazônia é deflorar suavemente, ou docilmente, ou sei lá o que, ele usa uma expressão nesse sentido. Enfim, então, eu não consigo lembrar agora outros cineastas que possam ter feito grandes filmes sobre a Amazônia nos anos 70, né? Então, o que só reforça na minha cabeça a importância e o pioneirismo, né, do Jorge em revelar esse lado do Brasil.
Quando eu estava vendo os filmes, eu me lembrei de um historiador que foi professor da Universidade de Brasília, chamado Vitor Leonardi, que tem um livro muito interessante, um livro pouco conhecido, chamado Entre Árvores e Esquecimentos. E o Vitor Leonardi, eu acho que é bem italiano, assim, o sobrenome dele. Nesse livro ele mostra como que tantos historiadores de esquerda, os historiadores marxistas, e o Vitor Leonardi é um historiador marxista, mas ele faz uma autocrítica do ponto de vista da esquerda, tanto historiadores de esquerda quanto historiadores de direita ignoraram a exterminação indígena, a exterminação dos sertões. Essa exterminação é ao longo do século XX no Brasil, né? E o filme do Jorge, eu acho que atualiza isso, né? Como que, de certa forma, até o próprio Brasil, até a própria esquerda no Brasil naquele período, foi conivente, né, com essa ideia de progresso destrutivo sobre a Amazônia. Então, acho que ele é muito, muito rico, né, hoje, do ponto de vista das reflexões que ele pode provocar sobre isso. Eu acho que nos filmes do Jorge, nos filmes autorais do Jorge, pesa muito, no sentido positivo, a experiência anterior dele como diretor de fotografia. Aí, pesquisando um pouco essa semana, ao rever os filmes dele, até me surpreendi de perceber que ele foi diretor de fotografia ou câmera de filmes importantes, né? De filme de vanguarda na época, como O Compasso de Espera, do Antônio Filho, né? Em que ali você, inclusive, tem uma fotografia preto e branco, sabe, com blocos de branco e de preto muito bem demarcados. Foi diretor de fotografia de documentário sobre o Fittipaldi com o Babenco, né? Enfim, ele já tinha uma experiência grande como diretor de fotografia. E na direção dos filmes dele, especialmente Iracema, e nesses dois que me encanta profundamente, Iracema e Terceiro Milênio, como que essa experiência, né, ajuda muito o filme, né? Ajuda a realizar aquela ideia de, por exemplo, em Iracema, ter aqueles dois atores, um ator de verdade, um ator experimentado, que é o Pereio, né, com uma atriz iniciante, né, que é a Edna de Cássia fazendo Iracema naquele período, uma jovem que ele descobre lá em Belém, né, e convida para fazer um primeiro filme. Ela nunca tinha entrado na sala de cinema, conforme relato do Jorge Bodansky. E aí eles fazem aquela jornada, aquela aventura pela Transamazônica, né? E conforme o Jorge, nessas pequenas dicas que eles davam, quer dizer, esses dois atores não liam o roteiro do filme, depois iam encenar o roteiro, eles tinham pequenas dicas das cenas a serem construídas, e disso aí resultou um grande filme, um filme que é isso, uma das qualidades do filme é de você não saber se o filme é documentário ou se é ficção. Isso é uma das qualidades. E aí você vai observar no trabalho do Jorge, assim, um uso muito grande de plano-sequência, e seguramente o plano-sequência, porque primeiro só tem uma câmera, era um cinema de guerrilha, era um cinema feito com equipe mínima, né? Que, conforme o Jorge circulava, toda a equipe cabia dentro de uma Kombi, eles viajavam numa Kombi pela Transamazônica, né? Esse era o tamanho da equipe, né? E é muito evidente nesse filme que, sabe, praticamente não tem luzes, assim, luzes de cinema, né? Ele está aproveitando, é muito filmado das luzes do dia, aproveitando a luminosidade do dia, a luminosidade amazônica, à noite, aproveitando as luzes de caminhões, né? Os faróis dos caminhões. Então, assim, era um cinema de guerrilha e com um resultado muito impactante, né?
muito impactante, não só na capacidade de conduzir aqueles dois atores, para provocar cenas muito interessantes, como também de ter um fotógrafo experiente que sabia driblar, né, essa falta de condições, né, essa total falta de condições para poder filmar. E veja bem, ele estava filmando em 16 milímetros, não estava filmando em vídeo, como hoje a gente faz. A gente tem essa facilidade hoje, que a gente pode filmar 100 horas, 200 horas, para fazer um cinema verité, como ele fez em Terceiro Milênio. Não, ele estava filmando em 16 milímetros, tinha um limite de chassis para poder usar, né? Tinha que ter uma economia nesse sentido. Isso, a mesma coisa você vai perceber naquela grande jornada, naquele grande river move que ele faz pelo interior da Amazônia, acompanhando o senador naquela campanha eleitoral daquele senador. Uma campanha eleitoral meio discreta, naquela jornada do senador pelo interior do Amazonas, chegando até os Solimões, né? E nesse sentido, ele também, mais uma vez, você vê a presença dos planos sequência, você vê essa agilidade dele como câmera, né? E o Jorge me falou uma coisa que eu fiquei muito... Foi uma pergunta que eu fiz para ele, como é que ele conseguiu essa espontaneidade das pessoas diante da câmera, né? Porque a câmera tinha 2 atores principais e depois o restante era a população da Amazônia, né? Ele disse que ele acordava e já colocava a câmera no ombro e passava o dia inteiro com a câmera no ombro, de forma que as pessoas, toda vez que encontravam com ele estava com a câmera no ombro, não sabia se estava filmando ou não estava filmando. Até os atores, muitas vezes não sabia que eles estavam filmando a situação entre eles, né? E o que ele aproveitava era digamos, aqueles takes feitos sem os atores saberem disso, né? Então, acho que é uma coisa que caracteriza muito, né, o jeito dele de fazer filmes, a habilidade dele, e essa habilidade vem seguramente dessa experiência dele como diretor de fotografia antes. Segundo, que também parece muito com o cinema independente, que continua aparecendo com o cinema independente hoje, mesmo sendo feito com câmeras digitais, que é esse cinema, meu cinema de guerrilha, esse cinema com poucas pessoas, né? Feito com poucas pessoas, driblando todas as situações, feito com pouco dinheiro, né? Que esses filmes, pelo relato do Jorge, foram feitos com pouco dinheiro também, não foram produções. Teve algumas produções que ele teve mais dinheiro, parece que de Tirana ele teve mais dinheiro para fazer, mas essas não, essas que são as melhores produções não são. Então é muito exemplar isso, muito exemplar. E a última coisa interessante que eu acho também que tem no Jorge, é o seguinte, é que o olhar dele é muito de dentro. O olhar dele não é um olhar observador de fora. Nesse sentido, eu acho que ele até é melhor do que Jean Rouch, né? Sabe? Ele me dá mais a sensação de uma câmera de dentro, sabe? Não de uma câmera distante, olhando os personagens, né? Então, tem como que eu diria, uma capacidade dele de incorporar o outro, de incorporar o diverso, sabe? De pôr-se no lugar do outro, né? Através do olhar dele como câmera dentro daquela situação. Então, acho que são 2 riquezas muito grandes que ele traz na sua filmografia. Especialmente nesses documentários, nesses docudramas que ele realizou na Amazônia.